Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, Mengão, que ainda está em busca de novos reforços. A gente vai analisar aqui, tem informação importante sobre a contratação de um reforço jogador do Curitiba. A gente vai analisar a imprensa esportiva falando sobre todas essas movimentações no mercado da bola no Flamengo. Faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN, Vene Casagrande. Vamos lá para as informações do Flamengo. Valeu, pessoal. Flamengo sem jogos durante esse meio de semana. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória. Não chegou nem às oitavas de final, mas tem Campeonato Brasileiro pela frente. Libertadores na próxima semana. Por isso, o técnico Leonardo Jardim quer reforços. Quer que o time seja mais encorpado, o elenco fique mais forte para a sequência da temporada. O alvo principal, Thiago Almada, argentino, campeão pelo Botafogo em 24, está no Atlético de Madrid, o River muito em cima dele, de olho. O Flamengo tem tido dificuldade nessa reta final de negociação. A família do jogador entrou no negócio, o pai especificamente, exigências financeiras, enfim, sempre puxa para lá, puxa para cá, depois de um acerto já completado com o atleta e encaminhado com o Atlético de Madrid. O diretor de futebol do Flamengo, José Botto, esteve na Argentina, em Buenos Aires, para conversar, entre outros assuntos, sobre Almada, com seu representante que lá está. Então, o Flamengo tenta ainda a contratação, mas garantiu que não vai mais esticar a corda pelo meio argentino, assim falou José Botto. E aquilo que eu fui lá dizer é que nós não... Para ficar bem claro para eles, nós não entraríamos em leilões, ou seja, aquilo que nós já tínhamos combinado é aquilo que vai ser se ele quiser vir para o Flamengo. Pode vir o Almada, pode vir outro, pode não vir ninguém, mas se vier, de certeza que o Flamengo não vai quebrar, porque o Flamengo tem um presidente que é tão torcedor como vocês todos ou mais, mas que depois tem a responsabilidade de não deixar quebrar o clube. Então é isso, está aí o diretor de futebol do Flamengo, José Botto. O Flamengo de fato não vai esticar essa corda, tem o seu limite financeiro, a responsabilidade financeira, mas observa também em outras possibilidades. Se não tiver o Almada, por exemplo, Luiz Henrique passa a ser um alvo do rubro-negro. As duas contratações não podem acontecer ao mesmo tempo, neste momento, já que aí o Flamengo estouraria toda a sua capacidade financeira, mas saindo de Almada, apesar de posição diferente, Luiz Henrique seria um nome para agradar o técnico Leonardo Jardim e também, claro, a torcida. Gustavo Zupac, maior cara do gato que subiu no telhado, né? Porque vai para a Argentina, volta da Argentina com essa conversa de que não vai entrar em leilão. Ele ouviu alguma coisa lá que ele não gostou. O Flamengo não entrar em leilão a essa altura da negociação, eu concordo. Acho que o Flamengo tem que estabelecer os seus limites. E a partir daí, se acha que não deve mais esticar a corda, como bem falou o Pedro Henrique Torre, tá certo. Acho que nenhum clube tem que fazer loucura, estabelece seu teto do negócio e fica, né? Ganhou, perdeu, faz parte. Mas o discurso do Botto na volta é o discurso de quem está tentando sair mais bonito na foto do que a realidade, né? O Flamengo, pelas informações, as coisas podem mudar, né? Mas pelas últimas informações, o Flamengo está perdendo a negociação para o River Plate, né? E o Botto volta com o discurso do tipo, se não quiser, quem perdeu foi ele, o Flamengo não precisa, o Flamengo não vai atrás, etc e tal, para tentar diminuir o impacto de ter perdido a negociação. Aparentemente é isso que vai acontecer, né? O River tem o apelo familiar, né? A família do jogador, o pai do jogador entrou no negócio, a questão do jogador voltar à Argentina dentro de uma boa proposta, talvez não tão boa quanto do Flamengo, mas muito boa para os padrões do futebol sul-americano. Então, assim, o que eu senti das declarações do José Botto nessa volta ao Rio de Janeiro é tentando maquiar um pouco a situação para ele não sair por baixo, né? Mas assim, a vida do Flamengo não acaba assim. Se não trouxer o Thiago Almada, se ao não trazer o Almada, o Flamengo virar o seu foco para o Luiz Henrique, muda a conversa em relação ao papel dentro de campo, perdão, são jogadores de posições completamente diferentes. Eu confesso que eu sou mais fã do Luiz Henrique do que do Almada. O Almada cairia muito bem no elenco do Flamengo como o Luiz Henrique. São duas
espetaculares oportunidades. Vamos ver se um dos dois vai vir ou se alguém vai vir. Aparentemente o Almada ficou mais difícil, o Boto viajou para a Argentina e não voltou com a mala cheia, não. Pois é, ele vem com essa história, justamente a gente começa a ler nas entrelinhas o que é que ele quer dizer com isso. Ou seja, devem ter respondido para ele algo não muito bom. Pensando no Luiz Henrique, ele também tem um limite. O Luiz Henrique é um jogador muito caro. Sim. Quando o Boto fala, olha, nós não vamos quebrar a equipe... Ninguém estava pensando em quebrar a equipe. Em nenhum momento o Flamengo vai quebrar a equipe com o Boto ou sem Boto. O Flamengo sabe ser bem administrado, muito bem, não é de hoje, né? E assim, essa janela de meio do ano, ela é a janela forte de clubes como o Flamengo, como o Palmeiras geralmente também, que são clubes com fôlego para fazer grandes investimentos. Essa é a janela onde os jogadores mais valiosos que estão no mercado europeu estão se movimentando. E no caso, esses dois jogadores nem são dois jogadores cobiçados pelo mercado europeu, mas são dois jogadores cobiçados pelo futebol sul-americano dentro do mercado europeu. Dois jogadores que aqui jogaram muito, especificamente no Botafogo, mas que na Europa não conseguiram deslanchar. Por motivos diferentes, né? Em contextos diferentes. O Almada foi para o futebol espanhol, foi para o Atlético de Madrid, um baita de um time, com um técnico argentino, que é o Diego Simeone. Lá começou muito bem, mas depois caiu de rendimento. E o Luiz Henrique fez a opção de se esconder no Zenit através da montanha de dinheiro que a ele ofereceram, né? Então são jogadores que na Europa não estouraram, mas ambos, se voltarem para a América do Sul, fariam um estrago em qualquer time. O Flamengo, pelo que disse o Pedro Henrique, tem potencial para dar uma cacetada para trazer um grande jogador. O Almada ficou mais difícil, mas negociar com o Zenit nunca é fácil, né? O Zenit é aquele clube que não precisa do dinheiro. Então, assim, é difícil convencê-los, né? Vamos ver se não for o Almada, se virar para o Luiz Henrique. O dilema que vai ser convencer os russos a fazer negócio. O Zenit comprou o Gerson do Flamengo. O Flamengo tentaria fazer a volta com o Luiz Henrique. Por lá, ano que vem tem Copa, já contagem regressiva. Vamos voltar aqui ao futebol brasileiro depois deste tour pela Europa. Vamos para o Flamengo. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente para trazer as informações por lá. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço para todos que estão por aí, Jailson, enfim, todo mundo que tá ligado na gente neste Sport Center. Jailson, procurei uma sombra hoje, porque tá mais aquele calorzinho, tá chegando, entendeu? Devagar no Rio de Janeiro, como você bem destacou, ou melhor, como a Jéssica destacou ontem, sou da Serra de Petrópolis, estou acostumado a acordar às 6h30 da manhã, com uns 7 graus ali, tranquilamente. Então eram bons tempos. Mas vamos lá, Flamengo, Vamos seguir. Você apareceu, Pedro. Jailson já olhou pra minha cara do tipo, falo ou não falo? Não, eu tava olhando aqui pra ver onde é que ele tava. Ele tava, mas já tava calorzinho. Mas tá na sombrinha ali, ó. Tá na sombrinha. Daqui parece que tá suave hoje, tá mais suave do que nos outros dias, não? Tá. Muito suave. Deve estar melhor do que esse estúdio refrigerado aí com menos 17 graus. Eu brigo muito pelo ar-condicionado aqui, viu, Pedro? O calor é grande também. É o que eu sempre digo, calor é muito bom para quando você tá de folga ou férias na praia ou na piscina. De resto, nada disso. Mas vamos seguir, vamos trabalhar, né? Estamos aqui para isso. Flamengo que está nesse meio de semana descansando de maneira forçada, porque o que acontece? Está eliminado da Copa do Brasil, está assistindo os outros pela TV e está tentando se virar aí para tentar uma contratação com prazo apertado para Libertadores até o fim de semana. A novela Almada chatíssima, demora pra caramba, que vai responder ou não. O Flamengo, ao mesmo tempo, está tentando observar outras possibilidades. A gente já falava ontem do Luiz Henrique, é uma possibilidade, é um ou outro, nesse sentido, de grandes contratações aí, como disse o Boto, foram 7 no futebol brasileiro, acima de 20 milhões de euros, a dificuldade, mas é aquilo, né? O Flamengo tem um bolso pesadíssimo e vai pro mercado
focado para contratar esses jogadores. Precisava, o Leonardo Jardim quer pelo menos um meia, um ponta, pode ser o Luiz Henrique, pode ser o Almada, e na frente seria um atacante. O Boto disse que foi a Argentina resolver outras questões, não só o Almada, então fica muito para conta aí do trabalho do diretor de futebol, como é que isso vai acontecer. Por enquanto, o Almada, as notícias que o pessoal manda até da Argentina, e a gente observa, até ele bota em rede social, começou a treinar hoje lá em Ibiza, tá voltando de férias ainda o Almada. Então, uma situação ainda complicada, né? Porque não teve resposta, apesar de tudo encaminhado, enfim, aquela novela chatíssima. Como tem sido chatíssimo também aquele embate entre Flamengo e Palmeiras, notas oficiais para tudo quanto é lado, um cita um que cita o outro, que olha para o que o outro fez, o que o outro está deixando de fazer, então aquele embate grandioso. Quem falou sobre esse assunto, essa polarização Palmeiras e Flamengo, foi o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista. O BAP, em entrevista a um podcast, falou sobre Palmeiras, sobre Leila, enfim, vamos ouvir e ver o presidente do Flamengo. Flamengo e Palmeiras tem que ter, não precisam ser grandes amigos, não precisam ser co-irmãos, mas eles precisam sentar na mesa e discutir negócio como o negócio tem que ser discutido. Então, em relação à instituição, absolutamente nada contra. Absolutamente nada contra. Agora, assim, sabe aquela coisa de você olhar assim, então ela é culpada por tudo de ruim que aconteceu na relação? Não, eu tenho o meu fair share também. Todos nós temos. De relações que não dão certo. É 100% responsabilidade de um lado? Não, nunca é. Isso impede a gente de conversar? Não impede a gente de conversar, especialmente se o arcabouço for negócio. Então, assim, o BAP, pessoa física, ele tem direito de achar e de pensar o que ele quiser. O presidente do Flamengo tem que colocar a instituição em primeiro lugar. Então, assim, eu não vou tratar, quem é deselegante, quem eu entendo que não tem respeito por você, de uma forma diferente, porque você é mulher. Você me taca uma pedra, eu vou te tacar uma pedra. Você quer se vitimizar, quer jogar no chão, quer espernear, tudo mais, pode fazer. Sabe o que muda para mim? Zero. Acabou de espernear, acabou de chorar, senta na mesa, vamos continuar a conversar. Então, o que acontece é que muitas vezes você tem choques de personalidades. E eu acho que nesse caso específico que você está falando, eu nunca falei diretamente sobre isso, mas eu acho que tem um choque de personalidades aí forte no processo. Tá então, Luiz Eduardo Batista, o BAP, parecia, né, gente, que levantava uma bandeira branca ali no começo da fala, mas depois rasgou a bandeira branca também, voltou ao estilo, enfim, um choque de personalidades, choque de clubes, choque de notas, choque dentro de campo, é aquela coisa, né, o embate tem que ficar mais para dentro de campo mesmo, é o que todos nós apreciamos, esses confrontos dentro de campo, mas anda extrapolando muito e fica tão desagradável quanto um calor no Rio de Janeiro, hein, Jailson? Vamos para as informações, galera. Eu vou começar com essa situação do De La Cruz. Gente, a imprensa uruguaia noticiando que o De La Cruz quer deixar o Flamengo, que ele já conversou com os familiares, com a família, que ele quer deixar o Flamengo. Que ele quer deixar o Flamengo não é mais segredo para ninguém, né? O próprio presidente do Peñarol externou isso em uma entrevista que ele deu, falando que o De La Cruz vem conversando com ele há mais de 20 dias, que o De La Cruz quer ir para o Peñarol. A própria esposa do De La Cruz, alguns meses atrás, disse em uma entrevista que gostaria que ele retornasse para o River Plate, que no Flamengo ele não era feliz. Eu entendo no Flamengo ele não ser feliz, mas também ele não faz por onde. Muito pouco utilizado. Há quem diga que a rota de colisão e a briga nos bastidores entre a comissão técnica e o departamento médico tem o De La Cruz ali como pivô, a utilização do De La Cruz, porque na Copa do Mundo ele foi utilizado, quando chega aqui no Flamengo ele não é liberado ou não é nunca utilizado. Enfim, repito o que eu falo sempre aqui, para mim é o pior custo-benefício do atual elenco. É verdade sim que ele quer deixar o Flamengo e é verdade também que o Flamengo não quer se desfazer
desfazer do atleta da maneira que o Peñarol propôs. E qual foi a maneira? Empréstimo de graça, com o Flamengo pagando 40% do salário. Isso o Flamengo não vai fazer. Repito para vocês, para aqueles que estão me perguntando se o De La Cruz vai para o Peñarol. Desse jeito, nesse modelo de negociação, não vai. O Flamengo não vai liberar. Não vai. Agora, se chegar uma proposta melhor, o Flamengo está aberto a conversas sim. E não é nenhum exagero dizer que, entre aspas, tem gente que torce para isso. Mas até o momento, isso não aconteceu. Enquanto isso, o De La Cruz não vai conseguir realizar o desejo dele de deixar o Flamengo. Segue no Flamengo, treinando, à disposição ou não, né, do Leonardo Jardim. Depende do dia, da hora, da grama, depende de muita coisa. Do clima, depende de muita coisa, mas enfim, o De La Cruz segue no Flamengo. Outro uruguaio que tá dando o que falar aí entre os torcedores do Flamengo é o Vinha. A gente já trouxe aqui para vocês que o River Plate afastou o jogador, tá treinando separado para o jogador não entrar em campo e não ter risco de bater as metas que obrigam o River Plate a comprar o jogador ao término do empréstimo. O River Plate tentou devolver o jogador ao Flamengo. O Flamengo falou, beleza, vocês podem devolver, desde que vocês paguem o salário integral do atleta até dezembro. O River Plate dessa maneira não quer, afastou o jogador para, entre aspas, forçar o Flamengo a aceitar o jogador de volta. O Flamengo não vai fazer isso e andei lendo por aí que o Flamengo estaria buscando um novo clube. Isso não é correto dizer. O Flamengo não está trabalhando em nada para isso, tá? O Flamengo tem a sua postura, ele está emprestado. Entre aspas, o abacaxi é do River Plate. O Flamengo não pegou o abacaxi de volta. Quem está trabalhando para buscar um novo clube para o atleta é o empresário do atleta, não é o Flamengo. O Flamengo não está ligando para os clubes e aí, quer ouvir? Não. É o empresário do atleta que está entrando em contato com clubes, conversando com alguns clubes, para conseguir um novo clube para o seu cliente, o Vinha. Até porque, para o Vinha, quem é o maior prejudicado nessa história é o próprio Vinha. É ele que não está sendo utilizado, é ele que está treinando à parte, é ele que está se desvalorizando, é ele que não está ganhando ritmo de jogo. Enfim, é ele que não está jogando e que não está fazendo aquilo que ele tanto ama, que é jogar futebol. Mas lá no River Plate, inclusive, eu não consigo entender o Thiago Almada tá na dúvida entre Flamengo e River Plate. É por isso que eu tenho a minha opinião que o Thiago Almada tá ganhando tempo para poder receber uma proposta da Europa. Porque entre Flamengo e River Plate, por mais que o River Plate ofereça o dobro do que o Flamengo oferece em salário, cara, mas o que o Flamengo oferece hoje é muito maior do que aquilo que o River Plate pode oferecer atualmente. O Flamengo disputa Libertadores, River Plate Sul-Americano. River Plate numa crise danada, Flamengo, embora muita gente queira plantar uma crise, mas não tem crise no Flamengo. Então, assim, não vejo porquê. Mas, enfim, a gente vai atualizando a situação do Vinha para vocês aqui no canal. E o Thiago Almada também, só dei um meu pitaquinho aí. Para finalizar nosso vídeo, galera, nas últimas horas, a gente trouxe aqui no canal e também nas outras redes sociais, que o Flamengo estava encaminhando e contratando, negociando a contratação de um jovem do Cuiabá, o Airan. 17 anos, jogador mais jovem a marcar um gol pelo time profissional da equipe do Cuiabá, e agora o Flamengo está finalizando essa contratação, está muito próximo. Com o Cuiabá já teve um acerto, 6 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Agora resta o acerto com o empresário dos atletas, é isso que está brecando, porque os empresários já chegaram no acordo, tempo de contrato, 4 anos, mas estão pedindo um valor de salário que é acima da média na visão da diretoria do Flamengo para um jogador que vai fazer parte do Sub-20. Mas acredito eu e as pessoas envolvidas ali que isso não será um entrave. O maior entrave, digamos assim, já foi superado, que foi o acerto com o Cuiabá. E é investimento alto, galera. O Flamengo está fazendo investimento para um jogador do Sub-20 que muitos clubes não fazem para o time profissional. 6 milhões de reais por 60%. Proporcionalmente falando, esse jogador custa 10 milhões de reais, né? Se eu não estiver errado, porque matemática não é meu forte, mas é isso. 10 milhões de reais por 100%. O Flamengo está comprando 6 milhões de reais por 60%. Então, é um investimento alto. Em breve, o Flamengo vai oficializar a contratação desse atleta aí, 17 anos. Ele chega inicialmente para o Sub-20, mas pode ser trabalhado para ser aproveitado no profissional. Tá aí, nação, as últimas informações do Flamengo, referente aos novos reforços do Mengão. O Flamengo, então, contratando esse jogador do Curitiba. Agora, falando sobre Thiago Almada e Luiz Henrique, referente a Thiago Almada, o Flamengo, por incrível que pareça, está otimista. Está otimista na resposta do sim do Thiago Almada. Pelo menos é a informação que tivemos nas últimas horas.
Será que vai acontecer uma nova reviravolta, né? Muitos dizendo que ele já estava acertado com o River Plate, outros dizendo que não. Inclusive o próprio empresário do Thiago Almada respondeu que não tinha nada acertado com o River Plate. E agora é esperar para ver o que pode acontecer nas próximas horas. A gente sabe que o jogador ainda está de férias, por isso que ele não deu a resposta final. Provavelmente está conversando com a família, está conversando com os empresários para tomar a melhor decisão. Mas, analisando nesse momento o mercado, cara, se ele decide voltar para o Rio de Janeiro, ou melhor, né, voltar para o Rio de Janeiro, porque ele já jogou no Rio de Janeiro, no caso com o Botafogo, é a melhor opção, é o Flamengo. Por quê? Se comparar o Flamengo no atual momento com o River Plate, cara, o Flamengo tá voando. É um baita time, é um time que vai levar ele a ganhar novos títulos, novos ares, né? Agora, se ele vai pro River Plate, fica uma incógnita, porque o River Plate tá em crescimento, tá em evolução, tá fazendo contratações de peso, mas ainda não é um time fortificado como o Flamengo, né? Um time bem estruturado como o Flamengo nesse momento, né? O River já teve suas épocas e nesse momento não está numa época boa, tanto que, se eu não me engano, o River vem de 5 partidas seguidas perdendo, sem conseguir vencer lá na Argentina. Então vamos ficar de olho para ver sobre o Thiago Almada referente às negociações. Mas as últimas informações que tivemos é de que o Flamengo está otimista pela contratação do jogador, tá bom? Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, hypa o vídeo também. Tem um botão de hypar o vídeo aqui no YouTube. Você hypa o vídeo e se inscreva no canal ativando o sino das notificações. Assim, sempre que a gente tiver notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês. Você vai recebendo aí no seu celular, no seu computador, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.